E aí, pessoal? Hoje é segunda-feira, dia 26. Estamos de volta com o professor, analista legislativo, Daniel Lemos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ADIM, que o presidente entrou no STF, como disse a Janaína Pascoal, que ela até chorou ao ler a peça de tão bem feita que está. Lembrando que em nenhum momento a peça fala de perfis pessoais, como o antagonista deu a entender, que a AGU está agindo em interesse privado. Isso é mentira. A única coisa que a ADIM pede é que o Alexandre de Moraes se posicione frente ao artigo 5º da Constituição Federal, que versa sobre direitos e liberdades individuais. E hoje o professor vai explicar isso um pouquinho para a gente. Daniel, muito obrigada por mais uma aula. Estou aqui ajeitando a nossa câmera, né? Porque às vezes a gente fica aqui aprendendo e fazendo as coisas e nada fica como a gente gostaria. Tudo bem, Camila? Hoje, segunda-feira, um grande abraço para os seus espectadores. Comentar um pouquinho sobre essa questão dos direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição, essa propositura dessa ADIM, utilizando-se da Advocacia Geral da União, e mostrar um pouco em alguns comentários apenas para mostrar a eficácia disso e até onde isso vai atingir e tem por sua conotação a garantia desses direitos fundamentais. Eu também estava lendo, assim como você comentou, Camila, eu estava lendo até aqui que o valor econômico, por exemplo, os jornais, a imprensa, que a gente sempre comenta sobre, parece que existe essa questão da demência jornalística, né? Eles querem colocar e pichar a ideia de que foi feito isso para defender os perfis dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Senhoras e senhores, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A garantia dos direitos fundamentais, onde nós vamos trazer aqui a origem histórica disso, ela vale tanto para um lado como para outro. Os senhores que hoje, as senhoras que estão calados hoje, porque estão afeitos a ver que esses perfis sejam silenciados, já quase foram silenciados pelo então diretor, então ministro da SECOM, na época com status de ministro, o senhor jornalista Franklin Martins, a pedido do então presidente Molusco Presidiário, né? Vocês já quase tiveram uma proposta legislativa para barrar os direitos de comunicação e os direitos dos senhores jornalistas. Uma lei que seria uma verdadeira mordaça. Se vocês estão achando que eu estou falando alguma coisa que não é verdade, Camila, você pode dizer melhor do que eu, porque você é jornalista e deve ter acompanhado isso. Eles iam propor, e inclusive o candidato poste, eu vou falar esses termos, eu não deveria falar assim, Camila, mas eu vou falar esses termos porque eu não vou citar os nomes para dar né, relevância para eles aqui no seu canal, e nem esse é o nosso objetivo. Mas ele também chegou a dizer, em um vídeo que foi recortado por uma pessoa, eu vi há pouco tempo, sobre as pautas, o que estava no programa do presidente Jair Bolsonaro e o que estava no programa do então candidato poste. E lá... Eu trabalhei a proposta dele de campanha, mostrei aqui no canal, está aqui, propostas Haddad, regulamentação da mídia. Regulamentação da mídia. Justamente. Por que seria feita essa regulamentação da mídia? Para poder controlar os veículos que, principalmente, eu creio, né, na minha singela opinião, que seriam contra, talvez, o que pensa essa turma da esquerda. Eu me lembro que muito tempo ficou se questionando por que o então presidente na época e depois a presidenta deles ficava questionando por que apanhava muito. E mesmo com a distribuição das verbas de comunicação, existia uma ampla distribuição dessas verbas da SECOM, desses governos, inclusive, até mesmo com alguns casos que foi comentado o fato de que se pagava para evitar apanhar. E isso nunca foi investigado a fundo, mas a clareza dos fatos e do que se apresentava dava plenas características de que era se utilizado isso para poder evitar que certas matérias saíssem. Inclusive, esse site que você citou, que hoje se mantém calado
inerte, silente, né? Infelizmente, esse canal teve uma revista que foi censurada pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Ela foi censurada e não pôde ser divulgada e nem veiculada às pessoas, né? Que eu vou arrumar aqui a câmera, as pessoas que compraram e que assinavam essa revista. E isso foi motivo de que todos, inclusive esses perfis que hoje eles atacam através daquele jornalista lá, o tal do Moura, não sei das quantas, não vou ficar falando o nome também, tá bom? Inclusive através desse jornalista. Infelizmente, a revista foi censurada, né? Não pôde circular, e todos os perfis que eles reclamam e que eles falam que, de certa forma, hoje seriam a favor do Bolsonaro, defendeu o direito, as garantias fundamentais dos direitos deles de liberdade de expressão e não a censura da imprensa dessa revista. Todos, inclusive eu, todos defenderam a oportunidade deles se manifestarem e deles colocarem a revista. Então, assim, essa ação direta de inconstitucionalidade ela é proposta no Supremo Tribunal Federal para arguir a inconstitucionalidade de uma lei, ato normativo federal ou estadual, e, nesse caso específico, foi direcionada a um ato normativo do Poder Judiciário na questão de suspensão de direitos de garantias fundamentais que estão estabelecidos pelo artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição é um artigo de cláusula pétrea e que tem lá os direitos fundamentais, as declarações dos direitos humanos, e tem quais seriam os direitos estabelecidos pelas pessoas, pelos cidadãos brasileiros. Então, ela pode ser proposta pelos presidentes do Senado, da Câmara ou das Assembleias Legislativas, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Procurador-Geral da República, por partido político ou por entidade civil organizada no âmbito nacional, e também pelo presidente da República. Todo mundo ficou criticando, de certa forma, o silêncio, que eu não via como silêncio do presidente da República nisso, em ficar esclarecendo, ou ficar falando, ou ficar tentando defender e agir de alguma forma que pudesse levantar a bola para que os ministros do Supremo Tribunal Federal pudessem depois fazer alguma ação de suspensão do mandato do presidente da República, de suspender o cabeça da chapa. Eu sempre disse que estava sendo analisado, tinha uma estratégia, né? Essa análise precisava ser bem feita. A AGU, tanto o Ministério da Justiça, embora muitos sempre criticaram a forma de não se utilizar desses mecanismos, e a gente sabe muito bem quais eram os limites desses organismos. Tanto é que se foi trabalhando, se foi montando, calado. Eu sempre disse isso, com estratégia, conhecimento, algo profundo, e que até mesmo, como você mesmo disse, Camila, aos seus seguidores, você mesmo comentou aí uma fala da deputada estadual por São Paulo que disse que nunca viu uma peça tão bem redigida e tão bem escrita. Tem certas coisas, pessoal, que está nos ouvindo, essa aqui não vai ser uma proposta de uma aula, tá bom? Vai ser uma proposta da gente mostrar a situação constitucional e da origem histórica desses direitos que devem ser garantidos na Constituição e pelo Supremo Tribunal Federal. Então, como eu estava dizendo, demora para construir algo que seja realmente concluso, direto e objetivo. Não se pode dar margens para que as pessoas façam interpretações apenas, mas que se atinja um objetivo eficaz. Demorou aí mais ou menos uns 3 meses. Vamos contar aí depois da CPMI da fake news, dos 2 inquéritos que o ministro
que todo mundo sabe o nome dele, eu também não vou ficar citando aqui, que o ministro do Supremo fez, se utilizando de uma prerrogativa inconstitucional, porque ele é juiz, ele não é o delegado, ele não é o Ministério Público, ele não tem essas funções. Pela Constituição Federal, ele está errado. É a Constituição Federal e os seus próprios escritos, ele já foi autor de livros, em que ele mesmo está sendo atualmente criticado pelo que ele escreveu nos seus próprios livros. E que, se fossem para ser cumpridos a regra distinta do que está escrito nos livros, não se deveria ter aberto esses dois inquéritos. Na minha opinião, esses inquéritos são inconstitucionais. Que se enviasse isso à Polícia Federal, ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República, para que isso pudesse ser montado, ser instaurado um processo investigativo e que as pessoas responsáveis pudessem colocar isso e depois mandar para onde for. Mas lá não poderia. Essa questão dos direitos fundamentais do homem, né, são situações jurídicas, objetivas e subjetivas definidas no direito positivo e em prol da dignidade, igualdade e liberdade da pessoa humana. Isso é o que se preconiza na nossa Constituição Federal de 88 e também o que se preconiza na origem histórica de alguns documentos relevantes que foram importantes para que nós pudéssemos chegar ao que nós temos hoje estabelecido. Então, essa propositura dessa ADIM, né, no Supremo Tribunal Federal é mais do que pertinente, é mais do que legal, é mais do que legítima, feita pelo Advogado-Geral da União. Lá na Advocacia Geral da União, eles fazem a representação judicial da União perante os processos em que são questionados algum objetivo, algum feito da União, e eles também devem fazer esse tipo de defesa dessas garantias, desses direitos fundamentais, como nós vimos. Uma vez que pessoas estão sendo atacadas, uma vez que pessoas tiveram o seu direito à liberdade de expressão e à censura jornalística, algo que nunca vimos no Brasil. Assistimos em outros países, inclusive com metodologias do esquerdismo, como poderia se citar na própria China, na própria Rússia. Nós sabemos muito bem que, recentemente, por causa dessa questão da pandemia do vírus chinês, jornalistas e médicos sumiram da China, porque falaram a verdade sobre como foi criado esse vírus. Em outros lugares, inclusive jornalistas russos, já perderam a vida por estar falando contra o atual presidente da Rússia. A Venezuela também faz o mesmo modus operandi. Em Cuba, também a mesma coisa. No Brasil, todo mundo atribuiu que seria necessário ficar muito de olho e apostaram alto. Inclusive, como a presidente deles dizia, dobraram a meta. Quando nós atingirmos a meta, nós vamos dobrar. Aí nós vamos fazer uma aposta. Quem vai ser o cara que vai censurar e vai aplicar os simbolismos do fascismo, do nazismo, censurar a imprensa, calar os seus opositores? Disseram que seria o presidente da República. Mas, para nossa surpresa, o presidente da República se mantém ordeiro nas prerrogativas constitucionais de todos os senhores e senhoras jornalistas e daqueles que têm direito à liberdade de opinião e à liberdade de expressão, conforme garante o artigo 5º da Constituição Federal. Mas, infelizmente, a faca de um gume só veio do judiciário. Medidas judiciaristas que vieram para calar pessoas que defendem hoje o lado da direita conservadora e que são cristãos. Uma perseguição clara a pessoas que têm opiniões concretas, são cristãos, são pessoas que estão garantidas, né, nesse artigo 5º, a sua liberdade de expressão. Não praticam nenhum tipo de ódio, não mandam matar ninguém,
não cometeram nenhum crime pelo Código Processual Penal, Código Penal, ou Código Civil, ou Código Processual Civil, não existe um crime sequer que possa ser atribuído a essas pessoas. Aqueles que, porventura, tiverem divulgado notícias que não foram averiguadas, muitos deles já vieram a público, inclusive, dizer que erraram e corrigiram as informações, coisa que o lado da esquerda não faz. E quando eles utilizam-se dos métodos jornalísticos de demência e de omissão, ou inventam uma notícia, como, por exemplo, eu estava lendo aí agora, você disse, inclusive, sobre esse perfil aí, que falou que o presidente fez isso para defender as pessoas que o apoiam. Mentira. Mentira. Ele fez isso para defender você, que também pensa diferente, pensa divergente, e que a sua opinião possa ser dada nas redes sociais. Inclusive vocês que batem nele todos os dias, que reclamam todos os momentos das ações que ele faz e que botam as ações da esquerda todas as vezes que eles perdem alguma ação, perdem alguma medida no legislativo ou alguma medida provisória que eles não encontram guarida porque as pautas são diferentes, de fato, eles procuram um judiciário. E aí tem medidas judiciaristas de intervir em outro poder, que também é inconstitucional. Então está pertinente essa ação direta de inconstitucionalidade sobre esses inquéritos e sobre a suspensão dos perfis das redes sociais. Porque se isso é utilizado hoje pelo viés politiqueiro e pelo viés maldoso de desfigurar a Constituição, e pau que dá em Chico também vai dar em Francisco. Se porventura acontecer com vocês, muitos também vão dizer que vocês também têm essa prerrogativa dos direitos humanos e fundamentais garantidos no artigo 5º da Constituição Federal. Daniel, só fazendo um adendo no que você está falando, esse mesmo blog que tentou bater no presidente, chamado Blog de 3 Linhas, você já conhece, em 2019 recorreu ao Senado para falar da censura sofrida no STF. Então, o Senado agiu para tirar a censura de cima da matéria. Então, o Senado, sim, agiu em interesse privado, porque agiu por uma matéria de um blog. Já o presidente está agindo em interesse da nação, lembrando que a ONU, no início do mês de julho, após a aprovação da PL 2630 no Senado, soltou uma matéria, a ONU e a OEA, se dizendo preocupada com os rumos que a censura no Brasil estava tomando. A questão do PL 2630 é algo que a gente ficou até de comentar depois, esclarecendo algumas coisas, mas você colocou bem. Quando a ONU se manifesta e a OEA, se fosse a favor da esquerda, defendendo alguma pauta da esquerda, estaria na mídia, estaria na grande mídia esquerdopata e estaria nos jornais de grande circulação, tanto nas suas páginas de internet como nos seus jornais televisivos. O negócio é que ela estava falando de censura e de cassação de liberdade de expressão e de opinião de pessoas que são afeitas à pauta do presidente Jair Bolsonaro. O que inquieta tanto nessa questão? Vejamos, a AGU, como eu disse, ela tem essa pertinência de também defender não somente a União, mas também propor no Supremo Tribunal Federal arguir ações diretas de inconstitucionalidade quando perceber que não se está cumprindo o que determina a Constituição. Correto? Se nós olharmos as origens históricas de atos que montaram todo esse arcabouço que a gente conseguiu montar hoje e perceber que foram sendo ajustados ao longo do tempo, desde o século XVIII, com algumas manifestações ainda, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Não era os Estados Unidos
formatado como é hoje, né, o modelo constitucional como é hoje, mas, por exemplo, a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia foi a primeira declaração de direitos fundamentais em sentido moderno, adotada em 12 de junho de 1776. A proposta foi feita por George Mason na Convenção de Virgínia, no Capitólio, em Williamsburg, e preocupava-se essencialmente com a estrutura de um governo democrático, limitando os seus poderes e garantindo as liberdades fundamentais dos seus indivíduos. Depois, citado aqui, eu estou usando uma apostila de direito constitucional feita pelo Newton Tavares, que está lá no Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, só para dar um embasamento dessa origem histórica e do que eu estou mostrando para você. Depois veio a Bill of Rights da Constituição Americana, que expressou nas 10 primeiras emendas à Constituição de Filadélfia, que foi aprovada em 1791, às quais se acresceram outras até 1975. O sentido universalizante das declarações de direitos de caráter estatal passou a ser objeto de reconhecimento supraestatal em documentos declaratórios de feição multinacional ou universal. Esse universalismo marcou a Carta das Nações Unidas, de 26 de junho de 1945, que afirmou a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e valor da pessoa humana, na igualdade dos direitos de homens e mulheres e das nações grandes e pequenas. Veja que em 1945 já nós temos uma Carta das Nações Unidas que garante a fé nos direitos fundamentais de homens e mulheres, a dignidade, o valor da pessoa humana, que pudesse aí, então, garantir, né, a igualdade desses direitos, e esses direitos estariam garantidos na questão da liberdade de expressão e também na questão da liberdade de opinião. Em consequência, a Declaração Universal dos Direitos do Homem foi aprovada em 10 de 12 de 1948, contendo 30 artigos e 7 considerandos, em que se reconhecem solenemente os direitos fundamentais do homem. São também expressivos o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, aprovados pela Assembleia Geral da ONU de 16 de 12 de 66. Na Europa, a gente pode fazer um recorte, conforme o professor Newton fala, da Convenção de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, aprovada em Roma, em 4 de 11 de 1950. Em 1961, no dia 18 de outubro, foi também aprovado, né, a Carta Social Europeia, no qual se articulam direitos e garantias sociais e econômicas do homem europeu. A Comissão Europeia dos Direitos do Homem e do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem asseguram o respeito aos direitos previstos nessas convenções. E aí vem nas Américas o famoso Pacto de San José da Costa Rica, que na Convenção Americana de Direitos Humanos, 22 de novembro de 69, aplicada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil foi um dos seus signatários. Então, eu coloquei para vocês desde quando isso já vem sendo trabalhado e substanciado e positivado dentro das constituições dos países ao longo do nosso mundo. Há muito tempo se preocupa e, em vários momentos, às vezes, se desvirtuam esses direitos humanos quando, por exemplo, você positiva direitos de pessoas que cometem crimes. Ou você exige que essas pessoas sejam tratadas com certa dignidade, mesmo tendo cometido um crime bárbaro e hediondo. E aí é onde nós criticamos a aplicação dessas questões relativas aos direitos humanos.
mas jamais foi criticado e colocado como sendo algo que tivesse que calar, por exemplo, a esquerda. Tanto é que, durante muito tempo, muitas pessoas, como você, Camila, como outros canais de direita, se estabeleceram dentro do YouTube para fazer o contraditório. E nunca se utilizaram de mecanismos de televisão, de programas televisivos, de programas de rádio, para fazer ou para pregar que essas pessoas que pensam diferente de nós, por exemplo, que são esquerdopatas no seu pensamento, que são a favor da ideologia de gênero, a favor do aborto, que acham que o crime de pedofilia deveria ficar somente num crime de uma pessoa que está doente mentalmente, as pessoas que defendem o posse e porte de arma para o cidadão de bem, que ele tem o direito de escolher, que defendem a organização privada. Nunca ninguém foi dizer e tentou se usar de veículo nenhum para tentar atacar, e muito menos tentou desvirtuar o resultado das eleições desde o período em que nós passamos da Constituição de 88, como aconteceu em 1990, como aconteceu em 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, quando viemos em 2018 e tivemos a eleição de um presidente conservador de direita. Esse candidato até então, e que foi eleito, nosso presidente atual, Jair Bolsonaro, militou e sempre rebateu olho no olho. E nunca pediu, por exemplo, que jornalistas de esquerda fossem censurados, por exemplo. E é o que nós estamos mostrando aqui agora, que essa ADIM, ela não tem um caminho somente de propor a defesa de perfis de apoiadores do Bolsonaro. Ela tem o caminho de defender o que está preconizado no artigo 5º da Constituição, que trata do seu direito de se expressar, de ter opinião, de ser um cidadão livre, de não ter as suas redes sociais policiadas e ter as suas redes caçadas. Já se ficou comprovado que não existe gabinete do ódio, que não existem robôs, e que são simplesmente pessoas portadoras de CPFs, pessoas que foram para as redes sociais para fugir do que a grande mídia segue prestando de maus serviços ao não informarem a verdade. Essas pessoas foram para as redes sociais entregar conteúdos diferentes destes, que hoje estão passando por problemas financeiros, porque a Constituição também diz que todo o poder emana do povo. Então, portanto, eu sempre digo e coloco sempre aquele cartaz na frente do Supremo Tribunal Federal. Supremo é o povo. É o povo que faz a Constituição do país. É o povo que mantém o país pelos seus impostos. É o povo. Então, por esse povo, nós temos que olhar e ver e atender aos anseios desse povo. Se a Câmara dos Deputados são os representantes desse povo, os deputados e deputadas deveriam ouvir mais esse povo, deveriam prestar mais atenção nos anseios desse povo. Por exemplo, deveriam levar em consideração que eles não são favoráveis ao PL 2630, que isso vai culminar numa censura desenfreada, num ataque à liberdade constitucional preconizada, como eu já disse, no artigo 5º da Constituição. Os senadores que representam os estados, mas os estados também são formados pelo povo, pela representação do povo. Apesar de representarem os estados, 3 vagas nos 26 estados e no Distrito Federal, deveriam ter ouvido o povo. Os direitos fundamentais e as garantias dos direitos estão estabelecidos no texto constitucional e imprimem a existência legal aos direitos reconhecidos, às disposições assecuratórias e que, em defesa dos direitos, limitam os poderes. Quem disse isso? Rui Barbosa, que foi o mesmo que disse que a pior ditadura que pode se instalar, fazendo aqui um parênteses, né?
A pior ditadura é a ditadura do judiciário. Porque, nesse caso, o presidente da República, usando a Advocacia Geral da União, numa prerrogativa que lhe confere direito, estabelecido por legitimidade e legalidade, entrou para defender e tentar impor um limite constitucional, não pelo grito, não por ações judiciaristas, não para intervir. Ele chamou o Supremo Tribunal Federal à consciência de dizer: vocês estão infringindo a própria Constituição, que quando foram nomeados, vocês, juízes, ministros, quando foram nomeados, vocês juraram fidelidade de consciência e materialidade à Constituição Federal de 88. E, infelizmente, vocês não estão fazendo isso. Quando vocês abrem 2 processos que são inconstitucionais e que não deveriam ser começados pelo Supremo. E agora, muito menos, quando vocês agem dentro de empresas privadas, de direito privado, que não deveria sofrer esse tipo de retaliação quando vocês mandam tirar perfis. Eu volto a dizer, hoje são perfis que apoiam o presidente Bolsonaro. Posteriormente, pode ser perfis da esquerda. Isso que é criado em jurisprudência e estabelecida a sua materialidade dentro do Supremo Tribunal Federal, pode chegar a atingir pessoas também da esquerda. Vocês não sejam cegos, nem burros e nem idiotas de achar que não. Ainda mais que existe a possibilidade de indicação desses ministros. Existem substituições. Eu estava vendo hoje o maestro Dante Montalvani dizendo uma coisa muito significativa. Já pensou se fosse o presidente Bolsonaro que tivesse indicado um ministro no lugar do Celso de Mello e essa perseguição toda partisse desse ministro a partir de novembro de 2020? A imprensa estaria gritando, teria ido no Tribunal de Haia, teria ido na ONU, teria ido em todos os lugares, estariam fazendo protestos, talvez até protestos como eles mesmos fazem nas suas maiorias, não são todos, mas protestos criminosos que se utilizam de mecanismos que afrontam a lei da garantia e da ordem, como nós já vimos, como protestos que diferem da legalidade, da legitimidade, como, por exemplo, o que tem feito o Black Lives Matter. E agora nós vimos, desde quinta-feira à noite, as ações das forças de Polícia Federal dos Estados Unidos intervindo em Portland para garantir e readquirir a legalidade do Estado, porque eles estão trabalhando e atingindo pessoas de bem. Quantas pessoas já foram mortas por esses indivíduos que defendem, por exemplo, essa campanha, esse movimento do Black Lives Matter? Já pensou se Donald Trump utilizasse da sua maioria na Suprema Corte dos Estados Unidos para decretar que esse movimento é um movimento terrorista? Todo mundo estaria aí surtando, dizendo que foi um mecanismo de ação fascista, nazista, não é mesmo? Tenho certeza que esse seria o único caminho que vocês, a maioria, que não é afeita à pauta de direita conservadora e dos cristãos, estariam gritando nas redes sociais. E se tivessem os seus perfis caçados, vocês estariam fazendo e esperneando muito mais do que a direita tem feito. A direita tem se mantido consciente dessa questão toda, de entender, de lutar, de apoiar um presidente, de apoiar o país, de apoiar a bandeira verde e amarela, sem fazer nenhuma ruptura com esse artigo 5º dos direitos fundamentais e das suas garantias. Os direitos representam por si só certos bens. As garantias destinam-se a assegurar a fruição desses bens. O bem maior que o cidadão hoje, de bem, né, está pedindo, o seu bem maior é a sua dignidade de ter a sua liberdade de expressão e a sua liberdade de opinião
garantidas segundo a Constituição Federal de 88, onde nós vemos essa aplicabilidade imediata. A Constituição Federal determina a eficácia e a sua aplicabilidade imediata desses direitos e dessas garantias fundamentais às normas que consubstanciam os direitos fundamentais que estão no artigo 5º. E aí, essa relatividade desse direito, tem até uma frase desse escritor, à época escritor de livros, e que hoje é ministro e que está conduzindo os inquéritos e está interferindo na liberdade de expressão e de opinião e obrigando a empresa privada a caçar, a censurar os perfis dessas pessoas que são ligadas, que são defensoras, não são ligadas, são defensoras da pauta do presidente Jair Bolsonaro. Olha o que fala um recorte de um livro, de um trecho de um livro desse ministro. Os direitos fundamentais não são irrestritos, encontrando limite nos demais direitos igualmente consagrados na Constituição, princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas. Dessa forma, quando houver conflito, o intérprete deve realizar a concordância prática ou a harmonização desses direitos, de forma a evitar, olha só isso, olha só o que ele vai falar agora. Esse ministro que assina os 2 inquéritos inconstitucionais e que está caçando utilizando-se da censura para caçar dentro das empresas privadas o seu direito de liberdade de opinião e de expressão. Dessa forma, quando houver conflito, o intérprete deve realizar a concordância prática ou a harmonização desses direitos, de forma a evitar sacrifício total de uns em benefício de outros, realizando uma redução proporcional no âmbito de alcance de cada qual. Ministro A.M. O que quer dizer isso? Quando se propõe evitar um sacrifício total de uns em benefício de outros, você está atingindo o cerne do que ele fala para não se fazer. E se ele fosse realmente competente, bom no que faz, e não fosse afeito a medidas judiciaristas e politiqueiras, porque a gente sabe o histórico desse ministro. A gente sabe que ele é afeito a um partido político, que ele foi secretário em São Paulo, que ele tem um viés muito mais político nessas decisões do que como juiz. Infelizmente. E o que ele disse aqui agora, se ele cumprisse, ele não estaria impondo esse sacrifício e caçando e censurando pessoas na internet. Ele estaria mais preocupado, por exemplo, com ações dentro do Supremo, juntos com o Poder Executivo e o Tribunal de Contas da União, procurando os malfeitos de gastos exorbitantes e irregulares no combate à pandemia do Covid-19, por exemplo. Para isso, o Supremo não está utilizando a Polícia Federal, assim como o Ministério Público, junto com a PGR, está fazendo. Eles estão preocupados em caçar o direito de liberdade, direito fundamental garantido no artigo 5º. A Declaração dos Direitos Humanos, no seu artigo 29 da ONU, diz: o indivíduo tem deveres para a comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade. Está se imputando um crime ao direito do cidadão, do indivíduo, ser livre no pleno desenvolvimento da sua personalidade. E é isso que a ADIM, impetrada pela AGU, a pedido do presidente da República, está tentando defender. Você que está nos ouvindo agora, entenda que é uma ação para que você tenha o seu livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade e se use da sua palavra, das suas redes sociais, do seu direito de conversar com seus familiares, com as suas pessoas,
o direito de se expressar, o direito de opinar sobre isso e sobre aquilo. No exercício desse direito e no gozo destas liberdades, ninguém está sujeito senão às limitações estabelecidas pela lei, com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática. Ora, se todos são afeitos e defendem o Estado democrático de direito, deveriam estar se posicionando. Inclusive, senhoras e senhores jornalistas que estão calados e de grande mídia, deveriam estar se colocando contrário ao que foi feito e a favor dessa proposta. A favor do que está estabelecido no artigo 29 das Declarações Universal dos Direitos Humanos da ONU. Em caso algum, esses direitos e liberdades poderão ser exercidos contrariamente e aos fins e aos princípios contrários à consciência do indivíduo. E o que está acontecendo agora? Artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Direito, voltando, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Por isso nós somos contra o aborto. A liberdade de você falar, a liberdade de pensamento, a liberdade de se expressar, a liberdade de ter o indivíduo brasileiro e até mesmo estrangeiro o direito de se expressar, o direito à opinião, a igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. A disposição do artigo 5º abrange pessoas físicas, nacionais ou estrangeiros residentes no país. As pessoas jurídicas. Exemplos: isonomia, legalidade, direito de resposta, direito de propriedade. Opa, direito de resposta. Cadê o direito de resposta quando o presidente foi atacado, no caso do porteiro, que disseram que o porteiro, no áudio, pego pela Polícia Civil, no caso Marielle, o porteiro diria: o senhor está indo aonde? Na casa do seu Jair Bolsonaro? E o Jair Bolsonaro estava aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, na quarta-feira, quando foi feita a suposta gravação. Teve direito de resposta? Quando atacam o presidente, ele tem direito de resposta? O mesmo tamanho da matéria jornalística, o mesmo tamanho da matéria na TV é dada para que ele tenha o direito de resposta? Quando muito se tem direito de resposta, quando você é atacado num horário de propaganda partidária ou no horário de propaganda eleitoral. Ali você tem direito de resposta dado pela Justiça Eleitoral. Portanto, como eu disse, direito de propriedade, sigilo de correspondência e das comunicações, garantias do direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, direito de propriedade de marcas, nomes de empresas e outros signos distintivos. Isso seriam direitos garantidos pelo artigo 5º às pessoas jurídicas. Princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 1º dessa Constituição, tem valor universal e protege a todos os seres humanos na sua liberdade maior, que é se expressar e dar uma opinião específica sobre determinada coisa. Esse indivíduo, quando ele é calado, quando ele tem esse direito principal, cláusula pétrea, censurado, aí vem quem quer que seja. Como foi a ONU e como foi a Organização dos Estados Americanos, recomendando que não era legal se insistir nesses inquéritos e nem tampouco caçar e censurar pessoas nas redes sociais, porque o Brasil, através do seu poder judiciário, estaria flertando em primeiro momento com a censura aberta. Mas do que vale esses alertas da ONU e da OEA? Só valem quando são feitos pelos movimentos de esquerda? Só valem quando são feitos contra os policiais em ações nas favelas? Ora, senhores ministros, e quem nos ouve, brasileiros e brasileiras, eu queria dizer para vocês, deveria ser respeitado, primeiramente, pelos senhores ministros do Supremo
Tribunal Federal, independente das suas opiniões políticas. As suas opiniões políticas não deveriam quebrar o princípio fundamental que está instituído no artigo 5º. Mas vão dizer, mas nós podemos interpretar o artigo 5º. Ora, senhores e senhoras ministras, nunca foi feito isso antes. Por que estão fazendo isso só agora? A aversão da direção do vento é que toca o barco de vocês agora. Mas se esse vento mudar de direção e voltar para o nosso lado um dia, muitos estarão chorando do outro lado, porque estão estabelecendo jurisprudências perigosas, jurisprudências que infringem normas constitucionais. Isso é extremamente perigoso. Eu poderia citar muitos outros exemplos para vocês dessa situação. Demorou, mas saiu uma ação, Camila, que pudesse, então, chamar à razão os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles vão ter que se reunir após o retorno, que eles estão em recesso judiciário. Quem decide causas hoje, se impetrados ou não, e se forem impedido de mandato de segurança ou tentativas de suspender atos normativos ou qualquer coisa assim, através de liminar, seria o presidente do Supremo e o vice-presidente. Alternadamente, estariam no plantão judicial. Mas como é uma ação direta de inconstitucionalidade, o pleno do Supremo terá que se reunir. E aí os 11 ministros terão a oportunidade de rever os seus votos quando fizeram a maioria de 10-1 a favor da continuidade do inquérito inconstitucional tratado por inquérito das fake news. Muitas pessoas poderão se colocar como advogado em defender, amicus curiae, né, dessa ação. Outras entidades participarão, MP Pro Sociedade, creio, tantos outros que defendem a liberdade de expressão e a liberdade de opinião, têm a obrigação de ir até o plenário do Supremo agora fazer a defesa. Não a defesa das suas prerrogativas principais, privadas, mas a defesa da prerrogativa constitucional de que o cidadão brasileiro deve ser respeitado e que o artigo 5º, como cláusula pétrea, não pode ser descumprido, como está propondo os ministros que defendem a continuidade do inquérito da fake news e do inquérito das manifestações, segundo eles, antidemocráticas. Fica a reflexão de que outras entidades também podem fazer o mesmo. Como eu bem disse, a ADIM é um instrumento que está se utilizado no rol da Constituição Federal, do arcabouço jurídico, e que pode ser proposto pelo presidente da República, pelos presidentes do Senado, como você mesmo disse. O Senado foi defender a revista Cruzoé, a suspensão da censura, e nós não vimos o Senado nem a Câmara dos Deputados defender o cidadão brasileiro no seu artigo 5º. Seguem acirrando a narrativa de que isso se trata cada vez mais de um problema que se deve impedir as pessoas de se manifestarem nas redes sociais. Erroneamente ou não nas suas opiniões, está se propondo garantir que está estabelecido na divisão entre os poderes e respeito harmônico entre eles e as garantias dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro. É isso que está sendo colocado em jogo agora. E é isso que nós queremos ver, como que o Supremo vai se manifestar. Muitos podem dizer, eu não tenho esperança nenhuma, eu não tenho fé, eu não tenho mais vontade de lutar por isso, porque muitos dos nossos, direita, conservador, cristão, estão sendo caçados. Pois eu sempre vou lembrar da frase de Quintus Florens, sétimo Tertuliano, dos pais da Igreja, após o período apostólico, durante as perseguições que os cristãos sofreram, e muitos cristãos foram mortos pelo Império Romano. Ele dizia, quanto mais sangue de cristãos vocês fazem jorrar na terra, serão sementes
para que cresçam novos cristãos. Quanto mais nos afrontam, quanto mais atacam esse sistema constitucional que determina o Estado democrático de direito e tem a sua garantia de direito fundamental no artigo 5º. Quanto mais vocês atacam isso, mais pessoas vão se levantar para criticá-los, mais pessoas vão se levantar para lutar pelo Brasil. Um Brasil melhor, mais justo, igual, legal para todos, não só para uns. Isso é o que nós estamos defendendo. Que o Brasil seja de todos e não para alguns, Camila. Acontece, Daniel, que alguns ultimamente são mais iguais do que outros, né? Nós temos aí em vista o ministro Barroso, que fará uma live com Felipe Neto, que fala do tamanho de pacotes para crianças. Outro vídeo que tem emblemático do Felipe Neto é ele falando sobre sexo oral com crianças. Né? Até me incomoda falar isso no canal e juntar crianças na mesma frase. Então, nós vemos aí uma diferença de quem pode ou não pode falar nas redes, né? A gente está indo aí por uma censura, digamos assim, né? O problema é a escalada da censura, não é? Estes que tentam isso vão ficar no meio do caminho, eu tenho certeza disso. Deixa fazer as lives, vão ser mais umas lives sem relevância. Se escolhesse as pessoas corretas e dignas e que não defendem pautas perigosas, não estariam, talvez, flertando com esse erro crasso de atacar pessoas honestas, cidadãos pagadores de impostos, como tem proposto. Eu creio que esses passarão. E um dia, quem sabe, vão entender por que o Supremo Tribunal Federal vai ter novos ministros. Ministros que estejam preocupados com o Brasil e não com ações de politicagem, politiqueira, ou que mantenham a sua opinião política somente. O que me chamou muita atenção foi dias antes o Felipe Neto falar que tem um dossiê contra os bolsonaristas, lembrando que o Ayan, aquele que está preso, né, por desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, criptomoedas e fake news, tem o mesmo dossiê. E tudo isso está na mão do STF. As coisas se encaixam, né? O que chama a atenção é um ministro do STF se colocar numa situação tão baixa e fazer uma live com o Felipe Neto, uma piada internacional, uma piada de extremo mau gosto, que muitos acreditam, inclusive eu tenho essa preocupação, que ele seja um novo George Soros brasileiro. O que você acha? É irrelevante para mim falar dessa pessoa e eu não sei se está sendo bancado por esse ou por qualquer instituto afeito às pautas da esquerda. O fato é que ele perdeu relevância, muitas famílias estão acordando para o que significa hoje esse pseudo-cidadão, na minha opinião, brasileiro, irrelevante. Veja que ele está falando com pessoas que, para mim, de certa forma, também são irrelevantes, porque se fossem relevantes, estariam cumprindo o seu papel constitucional de estar à frente do Tribunal Superior Eleitoral e de estar também como ministro do Supremo, preocupado em conversar com pessoas que estão dispostas a assegurar os direitos fundamentais do artigo 5º, preocupados com pessoas que não defendem coisas que atacam a família ou que são progressistas, como bem querem. Infelizmente, lamento profundamente que ele tenha escolhido esse lado. E ele escolheu isso sendo um ministro que jurou responsabilidade em defender a Constituição. Se ele, então, quer fazer uma live com o Felipe Neto, eu desafio ele a fazer uma live com o Bernardo Kister, com o Silvio Grimaldo, com o Olavo de Carvalho, com o presidente Jair Bolsonaro. Desafio ele fazer uma live com o Alan dos Santos, com você. Desafio ele fazer lives com o pessoal da direita também, para ouvir o contraditório. Que tal? Fica aqui o meu desafio no canal Direto aos Fatos. É um desafio saudável. Por que o senhor não faz lives com pessoas que são contraditórias às suas pautas? Enfim, fica aí a sugestão para que o ministro possa fazer lives também com os dois lados. Ouçam os dois lados e vamos ver qual que as pessoas vão, né, seguir. Hoje a sua grande maioria no Brasil é conservadora
elegeu um presidente em 2018 com mais de 57 milhões de votos e tem trabalhado, como aconteceu agora recentemente em pesquisas, apontando para o cenário de 2022, como se daria e como estaria hoje o presidente e o seu povo, o povo que o elegeu através do voto. Isso está claro para mim. Não cabe nem comentário nenhum. E essa ADIM, quer queira, quer não, se um dia ele for caçado por falar uma grande bobagem, como você mesmo citou aí agora, que poderia ser caçado pelo YouTube, pode ser que essa ADIM ou esse direito fundamental garantido na Constituição possa até beneficiá-lo, talvez. Infelizmente, mas é o que o presidente, nas suas explanações sobre por que a AGU impetrou essa ADIM, garantiu lá e comentou sobre por que estaria defendendo os direitos e as garantias fundamentais de liberdade de expressão e liberdade de opinião, mesmo sendo ele o maior atacado hoje. Daniel, só lembrando que o ministro Barroso, para quem não conhece, ele defende a legalização do aborto e das drogas. Inclusive, num painel, ele falou o seguinte: sobre o aborto, afirmou que a criminalização impacta de maneira grave e desproporcional às mulheres pobres e que, se homens engravidassem, o problema já estaria resolvido. Ou seja, o Barroso está muito preocupado que mulher pobre pode abortar, lembrando que são as mulheres pobres que têm aí 10, 12 filhos e cuidam de todos com muito amor, com muita dificuldade, são bem guerreiras e é uma pequena parcela aí que maltrata os seus filhos, certo, Daniel? Por um lado, você também tem o ministro Fux, que deve assumir a presidência a partir de novembro, dizendo que certas pautas, ele manifestando a fala de que talvez não vai colocar para votar porque vai destratar o Brasil. Então é isso, ministro ativista que deveria se colocar no lugar dele e ser apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas isso foi o que a esquerda fez, se utilizou de colocar no Supremo pessoas na área jurídica que fossem progressistas e afeitos a esses temas. Agora, com outro governo, pela graça de Deus, oxalá, nós vamos indicar ministros que sejam mais pontuais dentro das pautas que favorecem a família brasileira. Tá bom, Camila? Inclusive, Daniel, vou compartilhar aqui a fala do Fux. Bolsonarismo impedirá STF de pautar o aborto e drogas, né? Esse artigo está nos estudos nacionais. E aqui ele fala que temas delicados como drogas e aborto levariam o Supremo para o centro do debate público em meio a uma crise sanitária e econômica, além de tensionar ainda mais a relação entre os poderes, já que são pautas caras ao bolsonarismo. Pelo menos ele está consciente aí nas ações dele quanto presidente do STF. Quando ele for presidente. Isso é positivo para nós, graças a Deus. Mas a gente vai seguir lutando. O que a gente não pode é desistir dessa luta. E por mais que seja cansativa, triste, Deus nos dará bom êxito. Eu tenho certeza disso. Sem dúvida nenhuma, né? Os maus nunca vencem. Às vezes a gente tem a impressão que está vencendo, mas não. Calma que Deus sabe o que faz, ele jamais nos dá uma cruz mais pesada do que possamos carregar. Estou errada? Não. Jesus disse isso. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês querem na próxima aula. Na verdade, vão lá para o Twitter do Daniel discutir isso. O Twitter dele está aqui na caixa de informações. Aí vocês debatem com ele sobre o tema. Desejo aí uma semana abençoada para todos, que Jesus os abençoe imensamente e que somente a vontade dele se faça na vida de vocês. Nem a vontade de vocês e nem a dos outros. Somente dele, porque somente ele sabe o que é melhor para a gente. Daniel, muito obrigada. Obrigado, Camila. Obrigado aos seus espectadores. Foi uma aula um pouco de improviso. Eu peço perdão a vocês carinhosamente. Eu tentei montar um pouquinho aqui. Eu estava um pouco meio que... porque eu não sou da área jurídica, mas eu quis mostrar sobre o cenário dessa ADIM, da pertinência do presidente fazer isso através da AGU, mostrar uma origem histórica desses movimentos pelos direitos fundamentais e garantias dos indivíduos, né? E a gente bater um papo e mostrar a realidade do que está acontecendo e da pertinência desse tema hoje para o Brasil, na garantia de que todo cidadão tenha a sua liberdade de expressão e o seu direito à opinião respeitados pelo artigo 5º da Constituição Federal de 1988.
Pessoal, então é isso. Um mega beijos no coração de todos. Fiquem todos com Deus.